Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Passando aqui para mais um vídeo, tá? Sobre a hashtag Sinais de Apocalipse. Hoje eu quero analisar a seguinte questão. Não é segredo que o mundo está passando por uma época incerta e tensa. Aumento das tensões internacionais, desequilíbrios políticos e econômicos e a ameaça global do terrorismo. Tudo isso levanta uma questão. Será que estamos prestes a testemunhar a Terceira Guerra Mundial? Bom, atualmente vemos a tensão aumentando entre as superpotências, como os Estados Unidos e a Rússia, bem como outras nações, principalmente a Alemanha, Portugal, que representam, neste caso, a OTAN. Além disso, temos aí evidentes a ameaça ou as ameaças globais de terrorismo e as preocupações com a segurança nacional estão contribuindo muito para o aumento dessa tensão, né? Vários conflitos espalhados em vários lugares do mundo, inclusive aqui na América Latina, pertinho do nosso país. Bom, a análise de especialistas em segurança nacional diz que as principais causas de uma possível terceira guerra mundial inclui o desequilíbrio econômico, a competição pelos recursos naturais e a falta de cooperação mútua entre as nações. Uma terceira guerra mundial teria consequências devastadoras para o mundo inteiro. Milhões e milhões de vidas seriam perdidas e o impacto econômico e social seria incalculável. Bom, quais são aí as análises, né, de líderes políticos e ativistas? Mas a boa notícia é que ainda dá tempo de evitar a terceira guerra mundial. Eu queria também colocar aqui, eu anotei aqui, me chamou muita atenção que a OMS, Organização Mundial de Saúde, publicou instruções sobre estoques de medicamentos necessários para lidar com uma guerra nuclear. A última atualização desse relatório foi feita em 2007. 16 anos depois, foi revisto e atualizado no momento em que o mundo está à beira de uma suposta terceira guerra mundial. O documento foi divulgado numa sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023. Esse ano já. Então, esse relatório da OMS não é dedicado somente à possibilidade de explosões de bombas nucleares. Ele diz que as recomendações também são úteis em caso de acidente em uma usina nuclear, em um depósito de combustível ou durante o transporte de materiais radioativos. O relatório considera abertamente a hipótese de uma bomba atômica em área urbana. Ele calcula o número daqueles que, se necessário, precisariam de tratamento médico e sugere que os países atuem nesse sentido. Não especifica as quantidades de medicamentos que cada paciente precisaria, e, nesse sentido, o tamanho dos estoques apropriados permanece ainda nebuloso, mas fornece uma lista atualizada de princípios ativos úteis. Esse relatório nos faz lembrar as recomendações da OMS para lidar com a propagação repentina de alguma doença infecciosa, onde os médicos seriam chamados para lidar com essa situação. Muito bem, eu fiz questão de colocar isso aqui também, porque o que é importante, anotei aqui, é que ainda dá tempo de se evitar uma terceira guerra mundial. É necessário que as nações, os líderes mundiais, trabalhem juntas para resolver as tensões internacionais e alcançar a paz. Também é importante fomentar a cooperação econômica e política entre as nações e investir em soluções pacíficas para as questões de segurança nacional. A Terceira Guerra Mundial não é uma inevitabilidade, mas sim uma possibilidade real que deve ser evitada a todo custo. É hora de agirmos e trabalharmos juntos. É hora de orarmos, é hora de clamarmos a Deus, suplicarmos a Deus para que haja
uma bênção dele sobre o mundo, para que venhamos a evitar uma situação como essa, né? Nós temos visto aí as últimas notícias, não são boas, essa recomendação da OMS, o envio de muitos tanques, né, dos Estados Unidos, da Alemanha, de Portugal e do próprio Reino Unido para a guerra da Ucrânia, né, que está sendo travada entre a Rússia e a Ucrânia. Isso significa claramente que a OTAN, que representa esses países e outros países, está né, declaradamente envolvida nessa guerra, armando a Ucrânia contra a Rússia. E agora, né, não muito longe, nós vimos aí o chanceler da Rússia declarar mundialmente, chamar os BRICS, do qual o Brasil também faz parte, a participar de uma montagem de uma aliança militar única, similar à OTAN. E também, nesse mesmo dia, ele também declarou da necessidade de se fazer uma moeda única entre esses países aí do BRICS, para que essa moeda possa protegê-los de algum caos ou crash econômico mundial. Então, nós estamos vendo aí vários sinais, várias coisas acontecendo. E aí, né, a gente que é cristão vai de novo lá em Mateus 24, onde Jesus, né, dá algumas pistas com relação à volta dele. E eu vou repetir aqui, ó. Lá no versículo 6, né, está escrito assim: ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Esse é o princípio das dores. E aí ele continua dizendo, né, surgirão falsos profetas, tá cheio disso por aí, enganarão a muitos, vai se multiplicar a iniquidade, nós estamos vendo isso acontecer claramente, o amor de muitos se esfriará, também isso está acontecendo claramente, né? E aí, né, ele diz: muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Acautelai-vos e que ninguém vos engane. Então, Jesus já avisou, né? Isso eu estou falando só do texto de Mateus 24, tem Lucas 21, mas vamos no Mateus 24. Ele avisou de que isso tudo aconteceria, e nós estamos vendo isso acontecer literalmente. Então, agarre a sua mão em Cristo Jesus, guarde os seus dias, né? Não saia da presença dele, fale dele para quem precisa, porque os dias estão se encurtando sob o ponto de vista da volta de Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.